Olá, gente linda, maravilhosa. Eu sou a evangelista Patrícia. Estou aqui para fazer com vocês mais uma live. 1 Samuel, capítulo 21. Eu gostaria que você deixasse o seu like e o seu comentário aqui para que o YouTube entenda que esse vídeo ele é de grande utilidade. No capítulo anterior, Jonatas e Davi, eles se despediram e tudo. Eles estavam muito tristes porque descobriram que realmente que Saul odiava a Davi e agora eles estavam muito tristes mesmo. E em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa nos dar sabedoria, Senhor, para entendermos a Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. E uma coisa que nós aprendemos, Davi era extremamente prudente e Jonatas e Davi tinham uma amizade linda, sincera e verdadeira. E Saul era um homem invejoso. Vamos ver o que nos diz no capítulo 21 de 1 Samuel. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz e nos dê entendimento desta palavra gloriosa que vai ser entregue para cada um. Que Deus me use como instrumento nas mãos dele, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá no capítulo 20. Eu já passei Samuel aqui e capítulo 21. No capítulo anterior nós falamos sobre a amizade entre Jonatas e Davi. Depois Jonatas faz uma aliança com Davi. E Saul fica irado com Jonas porque Jonatas defendeu Davi. E Jonatas e Davi se despedem, né? Davi, ele vai ter com o sacerdote Aimeleque. Então veio Davi a Nob, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vem sós e ninguém vem contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba porque te envio e de que te incubo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrasse em tal lugar e tal lugar. Agora que tens a mão, dai-me 5 pães e o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos teus homens abstiverem das mulheres, se não tivessem contato com mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, como sempre, quando sai a campanha, foram-nos vedados as mulheres e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Então ele falou assim, Davi pediu pão para o sacerdote Aimeleque para comer. Ele falou assim, nossa, só tem pão sagrado. Se pelo menos os seus homens não tiveram relação sexual. Aí Davi falou assim, não, pode ficar tranquilo que quando nós estamos em guerra, nós não temos contato com mulheres. E se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão os puros hoje. Então ele falou assim, os homens estão puros, não tem problema. Deu-lhes, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição que ficavam lá, que ficavam no tabernáculo, né? E porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição que se tiraram diante do Senhor, que se tiravam, né? Diante do Senhor, quando trocados no devido dia, por pão quente. Eles não comeram o pão totalmente que estava lá, não. É porque trocava o pão sempre.
aqueles pães da proposição, aqueles 12 pães que representavam as 12 tribos de Israel. Aí, gente, achava-se ali naquele dia um servo de Saul detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: tem aqui a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá. Está aqui envolta num pano detrás da estola sacerdotal. Se queres levar, leva-a, porque não há outra aqui senão essa. Disse Davi: não há outra semelhante, se só tem essa, me dá essa então. Aí, gente, levantou-se Davi naquele dia e fugiu diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhes disseram: este não é Davi, rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dele, em cujas mãos se fingia doido, engravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: bem verdes que este homem está louco, porque me trouxeste a mim. Por que trouxe esse homem louco a mim? Porque Davi fingiu-se de louco, né? Então, falta-me a mim doidos para que trouxeste estes para fazer doidice diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Ele deu uma de doido, Davi deu uma de doido porque ele ficou com medo do rei Aquis e ficou babando e tudo, né? Aí o rei Aquis falou assim: por acaso falta doido aqui? Vocês trazer mais um doido para cá? E como se diz, né? Com isso aí ele dispensou a Davi. E aí, gente, por isso que Davi, olha no capítulo 21, aqui, o pão sagrado, ou pão da proposição, era separado para o uso do tabernáculo e só devia ser comido pelo sacerdote. Mas Aimeleque percebeu que a obrigação moral de preservar a vida de Davi era maior do que o regulamento cerimonial sobre o pão, uma conclusão honrada por Jesus no Novo Testamento, quando ele fez o comentário, né? E a questão aqui não envolve a lei moral de Deus, que é imutável, depois que os homens de Davi estavam cerimonialmente puros, porque eles não tinham tido relação com mulheres, né? Então, eles antigamente, o homem era considerado impuro se tivesse tido relação com a mulher. O grupo inicial de homens que se juntaram a Davi formou-se. Não, peraí, não estou aqui mais não, só até aqui no versículo 4. Então Aimeleque ofereceu a Davi o pão da proposição, mas o pão que foi trocado, porque todo dia eles trocavam esse pão, tá? No capítulo 21. E eles comeram, aqui ó, disse Davi a Aimeleque: não tens aqui, ele queria uma espada, né? Ele falou: por que não trouxe comigo nem a minha espada, nem minhas armas? Porque a ordem do rei era urgente. Davi aqui estava, vamos falar a verdade, aqui estava mentindo, porque ele estava fugindo do rei. E Aimeleque, quando viu que ele era o sacerdote, quando ele viu Davi, ele ficou tremendo, ficou o sacerdote, Aimeleque teve medo e fez a Davi uma pergunta
cheia de ansiedade, pois reconheceu a autoridade de Davi. Não fica claro por que, não fica claro por que motivo de Davi não ter dito a verdade nessa ocasião. Davi não disse a verdade. Talvez ele tenha respondido em pânico para que Aimeleque lhe provesse o necessário ou para proteger o sacerdote das acusações posteriores de ter conhecimento sobre a fuga de Davi. A breve menção a Doeg antecipou seu papel impiedoso no futuro e, na mente perturbada do monarca rejeitado, a presença de Davi em Nob e a ajuda que Amaleque deu a Davi pareciam uma conspiração. Tendo absoluto desdém pelo sacrifício, Saul pediu a morte do sacerdote, que nós vamos ver no próximo capítulo. Tá? Então aqui não explica. E ele também não falou com clareza. Mas aqui no capítulo 21, Davi estava fugindo do rei Saul. Porque no capítulo 20, Jonas e Davi se despedem. Davi segue o caminho dele e Jonatas volta para a cidade. E ele foi pedir pão porque ele estava com fome. Não se sabe por que ele falou isso. Deve ser para proteger o profeta da época, o Aimeleque. Este é o capítulo 23. Deus abençoe a cada um em Cristo Jesus.